retomamos ao Literatudo. Agora nós temos aqui conosco poeta, professor, mestre em História, apaixonado por História, por Filosofia, dentre outras tantas coisas apaixonantes da vida. Ele que é o Guilherme Falcone, que veio falar sobre o seu livro de estreia aqui na literatura, na poesia. Ele que lança o livro Último, é isso mesmo, livro Último é o título de seu livro. E gostaria, se me permitir, de estar lendo, declamando aqui um poema desse livro. Passadeira. Passou um dia, passaram 2, passarão 3. Semanas, logo meses e por fim anos, e veremos como os bons conhecidos, outros como estranhos. Alguém será para nós boa notícia, outro apenas novidade. E há ainda quem será algo como uma fumaça, algo que esteve, e mesmo quando esteve, já passava. Com esses versos tão bem escritos, dentre tantos outros, do livro Último, Poesias Completas, Guilherme Falcone, iniciamos essa entrevista, dando o nosso caloroso boa tarde a esse poeta que foi realmente uma surpresa imensa tê-lo conhecido. Isso faz poucos dias, né, Guilherme? Nos conhecemos, tomamos um café na famosa padaria do Jarbas aqui em Taubaté. E o Guilherme, também sempre cito o crédito muito importante, foi-nos feito a apresentação virtual via Facebook pela nossa amiga Yara Maciel, lá de Cruzeiro, a grande ativista cultural de Cruzeiro, Yara Maciel. Cruzeiro, cidade da qual também o Guilherme é professor, lançou o seu livro lá também. E o Guilherme nos trouxe esse livro que eu já mostrei para outros amigos que já adoraram. Você já tem uma fã, uma grande amiga minha do teatro, Camila Lescura, mandou dizer que é sua fã e quer seu livro, ela quer conhecer. Inclusive ela não pôde estar aqui presente hoje. E lemos o seu livro e achamos uma poesia realmente muito forte, uma poesia muito realmente bem escrita. E no primeiro bloco a Gema falou de poesia leve. Essa poesia eu acho que caminha em certos momentos leve como densa, também me identifico com isso. E um estilo realmente muito gostoso, além do livro ser também, isso não é o mais importante, mas ajuda o livro também ter sido feito com uma qualidade muito boa, pelo grupo Scortese, do João Scortese de São Paulo. Então, gostaria de primeiro parabenizar e, pegando o gancho desse parabéns, perguntar para você uma pergunta que, na verdade, você já me respondeu, mas tem gente curiosa, telespectador. Inclusive aqui no nosso estúdio, nós temos aqui a nossa próxima entrevistada. Vou apresentar ela no terceiro bloco, que também está querendo saber o que é livro último. Tá legal, boa tarde Luiz Antônio, boa tarde os espectadores, nosso músico aqui, né? Muito me honra falar para ele que eu cresci ao lado de um violão, meu avô tocava violão, então me traz coisas muito boas, né? Livro último, né, falando um pouco desse livro, é porque a partir da confiança de um professor de colegial, né, que passou a ler as coisas que eu trazia para a sala de aula e passou a querer me orientar dentro da poesia, eu marco ali o começo do meu contato com a poesia. Né, fugindo ao simples desabafo, aquela vontade de pôr para fora o que a gente sente, esse professor me deu um pouco o caminho, né, como se trabalha a poesia, como lapidar a poesia. E de lá para cá eu conto 20 anos, com a vontade de publicar, com tentativas de publicar no tempo de faculdade, eu fazia um jornaizinho, circulava pela faculdade, um pouco ainda seguindo aquela linha do fanzine, que de alguma forma aí as redes sociais acabaram ocupando lugar, né? Tenho lá meu blog, coisas assim. E livro último por quê? São os últimos 5 anos desses 20 primeiros, né? Então não é o último livro, né? Mas é o livro último que eu considero aí a fase mais madura desses 20 anos. Porque eu tinha vários projetos, eu fui
por sorte, digitando, desde o momento que eu tive contato com o computador, eu digitava minhas poesias. Então chegou um momento que eu tinha muita coisa digitada, continuei guardando, como eu comentei contigo outro dia, eu fazia aquela coisa de guardar sacola com papelzinho de coisa que a gente anotou para trabalhar poesia depois. Aí nisso então tinha um conjunto grande e é a seleta dos últimos 20 anos. Na verdade, assim, os últimos 5 anos desses 20. Né? E também porque, de certa forma, ele faz a ponte, né, entre o sonho de publicar e ele é o final desse sonho de publicar. O livro nasceu, o livro está aí. Né? E, de fato, quando eu pensei no livro, eu tinha muito medo que o livro ele entrasse no tom simples desabafo. Né? Como era uma coisa que eu levava muito a sério, a poesia, acabei tendo aí alguns amigos, aqueles que leem a nossa poesia, hoje você, que muito me honra o seu elogio, mas aqueles amigos que insistentemente falavam, olha, sua poesia pode ser publicada. Né? Dentre eles, o advogado do Ministério do Meio Ambiente, o Alexandre, que é um amigo assim, familiar, que é quem prefacia o livro para nós, né? Alexandre Luiz Rodrigues Alves. O professor Maulílio, também da rede municipal de Taubaté, que pegava a minha poesia e falava, não, isso aqui é poesia de verdade, né? Aquela coisa que, como poeta, a gente produz, mas ao mesmo tempo tem quem produz o desabafo e a gente fica naquela dúvida, né? Em que momento que eu estou sendo poeta? E aí ele é o último desse momento da incerteza, quem sabe. Né? Até eu faço um detalhe da capa, né? Sou eu na foto, mas com 4 anos de idade. Então, depois que eu fui vendo assim o conjunto da coisa, eu falei, não é aquele sonho de menino, de sair com um livro e de repente está aí, o livro surgindo, o livro nascendo. Realmente perfeito. Então, para você telespectador, que vai conhecer ainda a obra do Guilherme, você que porventura já conhece a obra do Guilherme, não se preocupe que livro último não é o último livro, é apenas o primeiro. Não é verdade, Guilherme? Justo. Nós temos aí já alguns outros projetos, né? Como eu disse, eu tenho um material de 20 anos e que eu venho tratando esse material e colecionando. Então tem algumas coisas que eu organizei, alguma coisa um pouco mais concretista, eu ainda não tematizei. A intenção desse livro foi não tematizar tanto, ele era coletânea de um momento e eu acho interessante que emerge um tema. Eu acho que quem lê o livro sente isso, emerge um tema, né? Você não se preocupou de seguir uma linha atual da poesia, de seguir um movimento que está em torno hoje, você simplesmente se preocupou em fazer aquilo que você queria fazer, que passar a sua mensagem. Seria isso? Justo. É um exercício de fazer poesia, né? É também a possibilidade do jogo com a palavra. Minha poesia ela traz muito isso. Ela tem uma característica de se brincar com a palavra. Até no momento que minha poesia é mais dura, no momento que ela se torna mais lúdica, às vezes tem uma mensagem densa por trás. Eu sempre me encantou a possibilidade de construir uma nova realidade com o texto, né? Ou construir através de uma coisa que não daria uma poesia, de repente você tem lá uma construção textual que dá uma sonoridade. Então eu brinco muito com isso, desde sonoridade até construir um imaginário ali no texto. Você como professor universitário, como acadêmico, mestre em história, você caminhou muito por autores também filosóficos. Você, até a gente conversando, você comentou da sua grande admiração pela pela filosofia de Schopenhauer, de Heidegger e também de Sartre. Você define também a sua poesia, de certa forma, como uma poesia existencialista. Como que você colocaria uma definição para a sua poesia, embora você acabou de falar que não está definindo, não quer definir, mas entramos aqui para o campo filosófico mesmo. Como que você definiria a sua poesia diante das correntes filosóficas? De fato, é uma poesia existencialista, né? Minha reflexão, de certa forma, ela está como professor universitário e como professor aqui da Rede Municipal de Taubaté, ainda aqui na rede como professor de História, mas ela tem esse pé de que aquilo que eu entendo como realidade concreta, como realidade única, ele está sempre para ser mexido, ele está sempre para ser deslocado. Desde uma posição política, muitas vezes, né, dura, de enfrentamento, de negação de algo dado, até o que eu faço na minha poesia, que é o jogo com a palavra, né? Nesse sentido que ela se torna existencialista, né? Ao mesmo tempo, se a gente for pegar numa linha filosófica de construção do conhecimento, de algum modo a poesia é um pouquinho fenomenológica. Em que ponto, né? Sou eu
ou um eu, um alguém olhando o mundo de determinado modo. E de repente, em algumas poesias minhas, esse mundo observado ele se torna um alguém que responde observação, né? Por exemplo, a contracapa do livro que meio que convida o leitor para o passeio, né? Este é o lado de fora, este é você, este sou eu. Por ora isso basta, por ora. É para quem já leu. E a minha ideia do livro era quem pegar esse livro na mão, puxa, um poeta tão famosamente desconhecido ainda, né? De repente olhar isso e falar, eu tenho que saber por que ele escreveu isso aí fora. Então um pouco isso, né? Eu falaria que eu estou aí um pouco construtivista, um pouco na fenomenologia, mas no fundo, de fundo, existencialismo a minha poesia. Sim, também é uma grande provocação ao leitor, né? Ah, sim, com certeza. E você também poderia nos definir como que você coloca o seu processo de criação, como que você vê o seu próprio processo de criação? Olha, eu acho que como todo poeta, a gente costuma não ter uma fórmula pronta, né? Mas comigo a construção da minha poesia ela se dá da observação do mundo. Então hoje, né, já 20 anos caminhando nisso, eu não tenho mais aquela aflição da adolescência de não perder a inspiração inicial. Às vezes eu tenho uma frase que constrói ou explica uma realidade que eu estou entendendo, ou uma frase que de uma coisa que eu vi me dá uma brincadeira com aquilo, né? Aí eu guardo isso muitas vezes. E em dado momento eu retomo. Então eu faço pequenas anotações no celular, às vezes chego a gravar alguma coisa rapidamente para não perder, ou senão eu fico batendo lá na cabeça ali um tempinho só para ter a frase inicial e registrar, né? Se eu não for trabalhar com ela, porque de certa forma acho que todo mundo começa a escrever, é um desafio, a gente não sabe se vai chegar ao que a gente queria, ou próximo, ou uma coisa melhor, né? Então eu guardo para trabalhar num outro momento. E eu já, hoje, com mais tranquilidade, eu sei que tem os momentos, né, na correria que a gente tem, mas tem os momentos que eu consigo dar uma olhada, né, de tempos em tempos no que ficou solto, né, para acabar de construir uma poesia, ou de repente tratar ali o texto para que fique realmente o que a gente espera, né. Esse é o meu processo de criação. Esses dias eu tive uma experiência que para mim foi diferente. Eu participei do concurso de 100 anos do Contestado, em Santa Catarina, né, através da internet, na verdade, e me inscrevendo no concurso pedi uma poesia sobre a região do Contestado e o conflito do Contestado que faz 100 anos, né. Para uma referência lembra muito a Guerra de Canudos, a questão com Antônio Conselheiro, né, região do Contestado, com Beato, José Maria também, né. E aí foi a primeira vez, de fato, que eu fiz uma poesia que eu chamo Sob Encomenda, né? Tem lá um tema, aí naquele momento eu falo que por sorte sou professor de história, porque eu estava me inscrevendo no concurso e falei, nossa, alguns temas, dentre eles, uma poesia histórica sobre a Guerra do Contestado. E eu trabalho isso em aula, tenho interesse nesse tipo de tema, né? Nesse tipo de levante popular, até pelo aspecto que a nossa história diz que não tivemos guerra civil, mas tivemos inúmeras, né? Tivemos até o Rio Grande do Sul por quase 5 anos, como um país independente, com moeda, com presidente, com tudo. E aí eu fiz a poesia do Contestado nesse processo de sentar lá, tenho que ler um pouquinho sobre o Contestado, começar a construir, reler, até que ficasse algo que me agradasse. Aí, acho que eu já adianto essa informação, né? Eu fui um dos premiados entre aí, acho que 30 poetas do Contestado entre os adultos, porque o concurso se abriu também para a rede pública, para a escola, para a faculdade. Então, em poetas aí independentes, eu fui um dos premiados com essa poesia encomendada. É um outro processo que eu estou aprendendo agora, na verdade. E até que momento, diante disso que você acaba de expor, que o historiador ele acaba adentrando no ambiente do poeta e até que momento que o poeta adentra no universo do historiador? São universos muito próximos, eu acredito, né? Pensando aí, segundo algumas linhas de história, né? Contar o passado é produzir primeiro um conto sobre, né? O passado não está para a gente ir lá conferir. Então, de certa forma, o bom historiador, eu cito, por exemplo, quem gosta de ler alguma coisa legal de história, Jacques Le Goff, o próprio Carlo Ginzburg com os queijos verdes, que ele faz o trabalho historiográfico. Mas a forma como ele apresenta esse trabalho historiográfico, o trato que ele dá em fontes documentais, mas o texto que ele produz depois é um texto que tem uma estrutura poética, né? Então, por exemplo, atualmente eu estou envolvido um pouco com um artigo que eu estou desenvolvendo sobre a história da capoeira. A forma como a gente vai construir a argumentação, acho que para quem tem esse passo
próximo à poesia, a forma como eu vou começar o meu artigo, eu já busco um pouco essa referência geral que chama atenção. A gente busca uma certa sonoridade dentro do nosso texto, né? Então eu acho que a fronteira não está muito distante. Lógico, né? Não estaria sendo sincero aqui se eu não percebesse que sim, a história ela tem um texto tratado, ela tem uma objetividade própria, é isso que faz com que o texto do historiador seja diferente, inclusive do texto do jornalista que se põe a fazer trabalho historiográfico, né? O que vai nos diferenciar entre o poeta, o historiador, é a intenção dessa textualidade, né? Mas que eu posso sim, dentro do meu trabalho como historiador, colecionar sonoridades, conduzir o meu leitor por uma reflexão, isso é o ideal, né? Eu acho que isso em todo texto, o texto palatável é o ideal, e a poesia traz esse caminho também. Agora já estamos caminhando para o nosso término desse bloco, né? Mas é indispensável também que você nos fale um pouco das suas influências literárias. Falamos de filósofos, mas você havia comentado comigo Adélia Prado, você havia comentado Afonso Manos de Santana, um poetinha que a gente ouve falar por aí, tal de Fernando Pessoa, falando isso para provocar ele, porque é o grande ídolo, né? Um dos. O que você diz, lendo Pessoa, agora concertando aqui, brilhante, fantástico, Adélia Prado, outra maravilhosa poetisa, graças a Deus viva, uma poetisa de um patamar fantástico também, e dentre outros, Ferreira Goulart. O que você fala dessa influência da poesia deles em sua poesia hoje? Olha, eu digo que poesia boa de algum modo nos envenena, né? Poesia boa, segundo um romancezinho que eu li da Amélia Nothomb, que chama Higiene do Assassino, onde ela conta a história de um escritor. Literatura boa é aquela que você sai sujo do outro lado, é como pular na lama, né? Hoje a gente tem muita coisa sendo publicada, mas você não carrega com você. Esses poetas que você citou, você reconhece aí da minha influência, né? Puxa, quando eu falo Fernando Pessoa nos envenena, né? Quando eu lia, por exemplo, ficções do interlúdio, eu tinha que parar de escrever, porque se eu continuasse a tentar escrever poesia depois de ler Fernando Pessoa, eu estava plagiando Fernando Pessoa. Não importa a criação que eu fizesse, né? Eu tive esse choque com Fernando Pessoa logo na adolescência. E por incrível que pareça, fazendo um curso de dicção, que eu trabalhei em rádio um pouquinho no começo, eu já não brinco mais com isso, e aí me caiu na mão ficções do interlúdio para ler e trabalhar dicção, né? A Adélia Prado também é fabulosa, eu carrego a Adélia Prado para minha sala de aula de história, né? Tenho que mandar um abraço para os meus alunos da rede municipal e da faculdade, e aí eu solto o livro da Adélia Prado por causa que a vida, a sinceridade que ela traz na literatura, né? Eu costumo dizer, principalmente para as moças que a gente tem aula no colégio, que eu falo, olha, não cresça sem ler Adélia Prado, porque a Adélia Prado conta para todo mundo todo esse processo de se tornar menina, moça, mulher, envelhecer, né? Então a gente aqui, né, o lado masculino do mundo olha na janelinha uma Adélia Prado e fala, nossa, talvez seja isso que acontece, né? Tão criticada por uma parte da crítica que não a compreende. Fabulosa, né? Porque ela é extremamente delicada na poesia, mas ela tem umas que eu vou chamar de tijoladas no meio da produção dela que são fabulosas. E eu não posso esquecer do Afonso Manos de Santana, né? Que inclusive eu usei uma poesia dele na minha dissertação de mestrado, que é A Que País é Este? E aí na época a gente tinha uma comunicação ali por sorte por e-mail, ele me passou muitas informações e me autorizou o uso dessa poesia, mas é aquela poesia que me parou muitas vezes. Lendo o Afonso Manos de Santana, lia muito quando estava viajando daqui para lá, sempre procurava esses livrinhos de bolso, nas rodoviárias, aeroporto, né? E eu falava que ler Afonso Manos de Santana é sentar ao lado de um amigo, muitas vezes. Então, eu acho que a influência é gritante. E aí outros poetas que passam pela nossa vida, né? Alguns são como tatuagem, o próprio Paulo Leminski, que eu falo que li, mas não tive o tempo de degustar. Pessoas que leem minha poesia encontram um Leminski na minha poesia, né? E outros que acho que estão na formação do brasileiro como tatuagem, né? Guilherme Falcone, muito obrigado pela presença no nosso Literatudo. Já está convidado desde já para retornar ao nosso programa. Como poeta, falar mais sobre o livro, mas também seria fantástico você voltar falando sobre história regional, sobre as suas especialidades na história. Tá legal, fico disponível ao convite aí, basta nos chamar, a gente vem.
Tá Legal. certo. Muito obrigado mais uma vez. Tá legal. Posso só falar mais uma coisa? Com certeza. O livro ele está disponível em alguns lugares interessantes de venda. Na Biocantina da ESC, que a ESC fez todo aí o apoio do nosso lançamento, falando da Yara novamente, que me ensinou a lançar o livro. A Escola Superior de Cruzeiro. Isso. E na Padaria do Novo Horizonte. Então eu falo que tem poesia na Padaria do Novo Horizonte hoje, do lado da minha escola. Eles também revendem para mim o livro, né? Então, querendo encontrar o livro, pode procurar a mim, já recebe ele autografado ali, ou na Padaria do Novo Horizonte, ou na ESC. A Livraria do Cabral, ali perto da Unital, também ficou com alguns volumes. Perto da reitoria. Isso. E aí no site, né? Você acha lá na Cultura, na Martins, via internet. E todos os convidados também, do Literatudo, quando quiserem fazer contato com os entrevistados, basta também, se perderam um e-mail, se perderam os contatos, vir direto comigo, sempre aí no rodapé está marcado, luizantôniocardoso@gmail.com, Luiz com Z, antôniocardoso@gmail.com. Colocamos imediatamente em contato com os entrevistados. Obrigado, Guilherme.